Jogos de futebol que valeram por dois campeonatos diferentes ao mesmo tempo. Curioso, né? Nesse vídeo você vai conhecer alguns dos casos que entraram para a história. Eram os jogos legítimos de 6 pontos. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente navega, viaja pela história do futebol e nesse vídeo a gente vai falar sobre partidas de futebol que valeram ao mesmo tempo por dois campeonatos diferentes. Sim, essa aberração aconteceu diversas vezes no futebol brasileiro, inclusive. E a gente vai relembrar alguns dos casos a partir de agora. Eu brinquei na abertura que os jogos são os legítimos de 6 pontos, né? Que é uma expressão que a gente usa no futebol quando você vai enfrentar um adversário direto, seja por classificação, para fugir do rebaixamento, em uma disputa por título, mas nesses casos é porque eles valiam realmente 6 pontos, ou 4, quando a vitória ainda valia 2, lá no começo dos anos 90. Porque era um jogo só, realizado em um estádio, e que mudava o rumo de duas competições ao mesmo tempo. E a gente começa falando sobre Grêmio e Vasco, dois jogos que aconteceram em 1990 e que eram originalmente da tabela da Libertadores da América. O Grêmio era o campeão da Copa do Brasil, da primeira edição do torneio Mata-Mata Nacional, realizada em 1989, ano no qual o Vasco da Gama foi o campeão brasileiro ao vencer o São Paulo na decisão no Morumbi. Naquela época, os times brasileiros ficavam sempre no mesmo grupo na Libertadores, normalmente com dois times que também eram de um mesmo país, para facilitar a logística, a viagem, não ficar fazendo os times viajarem pelo continente inteiro, porque a Libertadores naquela época era uma competição deficitária, tanto é que muitos clubes brasileiros nem se empolgavam tanto para jogar, porque dava prejuízo. Em 1990, a CBF ainda estava no começo da primeira gestão de Ricardo Teixeira como presidente. E uma das primeiras coisas que ele criou foi justamente a Copa do Brasil. Isso foi em 1989. Em 90, para seguir o exemplo de países da Europa, que já tinham um confronto para abrir a temporada normalmente entre o campeão da Copa e o campeão da Liga, a CBF quis fazer isso aqui no Brasil. Era a Supercopa do Brasil, que colocaria frente a frente Grêmio e Vasco da Gama. Eles tentaram marcar isso para o mês de janeiro, em 1990, mas naquela época era muito mais rentável para os clubes buscarem amistosos por aí, porque a CBF não conseguia dar uma segurança sobre quanto eles ganhariam fazendo aquela partida. Como não houve acordo para datas, houve um comum acordo entre Grêmio, Vasco e CBF para considerar os dois jogos entre eles, tanto no primeiro como no segundo turno da fase de grupos da Libertadores, como a Supercopa do Brasil. Ou seja, o jogo valia pontos para uma competição continental e também ao mesmo tempo era um mata-mata de uma competição nacional. No dia 14 de março de 1990, Grêmio e Vasco estrearam na Libertadores em um confronto direto no Estádio Olímpico. E no dia 14 de março de 1990, Grêmio e Vasco disputaram a primeira partida da Supercopa do Brasil, valendo um título nacional no Estádio Olímpico. Sim, tudo ao mesmo tempo. O Grêmio venceu por 2-0, com gols do Darcy e do Nilson. Depois desse primeiro jogo, a Libertadores seguiu normalmente. Era muito comum naquela época que um time brasileiro fizesse dois jogos muito próximos um do outro no país que fosse o dos outros times, para você economizar com viagem também. E assim foi com o Grêmio. Só que o tricolor gaúcho foi para o Paraguai e levou duas derrotas na bagagem, para o Cerro Porteño e para o Olímpia. Contra o Olímpia foi 1-0 para o time paraguaio e contra o Cerro 3-1 para o time mandante. Já o Vasco da Gama, que também fez esse caminho de viajar para o Paraguai e enfrentar as duas equipes na mesma janela, o time carioca teve uma derrota e um empate. O Vasco perdeu para o Olímpia por 2-1 e empatou com o Cerro Porteño em 1-1. E aí, nesse cenário dos times brasileiros indo mal nos confrontos contra os paraguaios fora de casa, eles se reencontravam agora no Rio de Janeiro. E era uma situação bem complicada, porque eles precisavam muito da vitória. Mas, ao mesmo tempo, se o Grêmio perdesse por um gol de diferença, ele se complicaria na competição continental, mas seria campeão da Supercopa do Brasil. O resultado no Rio de Janeiro foi um empate em 0-0, que não foi bom para nenhuma das duas equipes na sequência da competição, mas rendeu ao Grêmio o título da primeira Supercopa do Brasil. Só que há alguns problemas. Depois disso, o tricolor gaúcho não conseguiu mais vencer na Libertadores. Foram dois empates em Porto Alegre contra Olímpia e Cerro Porteño, em 2-2 e 0-0. Essa sequência de empates determinou a eliminação do Grêmio. O Vasco até conseguiu passar como terceiro, porque naquela época os terceiros colocados também se classificavam. E aí o Grêmio ficou naquela situação. Jogou partidas que valiam por dois campeonatos, não conseguiu vencer nenhuma vez os times paraguaios, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, mas pelo menos saiu com uma taça na mão, certo? Errado.
porque até hoje a CBF não entregou ao Grêmio o troféu da Supercopa do Brasil de 1990. O que aconteceu, e que até foi notícia no All Sport em 2022, é que um torcedor ofereceu uma réplica da Supercopa do Brasil baseada no modelo que foi adotado pela CBF quando a competição voltou a ser realizada em 2020. O Grêmio não pode aceitar um troféu que não seja oficial, e por isso esse torcedor encaminhou essa taça para o goleiro Mazzaropi, que participou do título do Grêmio naquela competição. A Supercopa do Brasil, que não foi realizada como um evento próprio entre Vasco e Grêmio, teve um jogo para chamar de seu em 91 entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians era o campeão brasileiro de 90 e o Flamengo da Copa do Brasil. O Corinthians foi o campeão no Morumbi bem vazio e a partir dali a CBF desistiu. Só retomou a competição em 2020 e desde então vem sendo realizada de forma anual. Agora a situação é inversa. São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro de Futebol e pela Recopa Sul-Americana ao mesmo tempo em 1993. Dessa vez era o Campeonato Continental que não encontrava uma data para ser realizado. A Recopa naquela época era disputada entre o campeão da Libertadores e o campeão da Supercopa Libertadores, que na prática era o segundo campeonato mais importante. O terceiro era a Copa Comebol, que foi uma espécie de antecessora intelectual da Copa Sul-Americana, porque era para a Copa Comebol que iam os times classificados, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, logo abaixo dos que iam para a Libertadores. Só que como havia a Supercopa Libertadores, que era um campeonato entre times que já tivessem vencido pelo menos uma vez na história a Libertadores, esse, pelo peso das camisas, era considerado como o segundo título mais importante do continente. E a Recopa Sul-Americana de 1993 colocava frente a frente o São Paulo, campeão da Libertadores de 92, e o Cruzeiro, campeão da Supercopa Libertadores também de 92. Eu falei sobre a Supercopa Libertadores em um vídeo aqui do canal falando sobre campeonatos que não existem mais. Dá uma olhada lá depois porque está bem legal também. E essa Recopa não encontrava datas no calendário, inclusive ela demorou tanto para acontecer que quando São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram, o tricolor do Morumbi já era até campeão de novo da Libertadores em 1993. Como São Paulo e Cruzeiro se enfrentariam no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro no dia 26 de setembro de 1993, a Conmebol achou por bem fazer um acordo para que aquela partida valesse como o jogo de ida da Recopa. Assim, era mais fácil encontrar uma data 3 dias depois, no dia 29, uma quarta-feira, para ser o jogo de volta. Então você usava uma data da CBF no calendário e a outra da Conmebol para fazer a Recopa em seu formato tradicional da época, que foi retomado mais tarde com jogos de ida e volta, um na casa de cada time. A Folha de São Paulo, em 93, inclusive já brincava com esse trocadilho, né? Que o São Paulo jogava por 4 pontos. Era um legítimo jogo de 4 pontos, porque na época a vitória valia 2. E tinha tanta brincadeira que até no meio desse texto da Folha faziam menção a uma promoção de mercado, leve 2 e pague 1. Em campo, diante de quase 13 mil torcedores do Morumbi, o placar foi um 0-0. Brasileiro e a Recopa Sul-Americana. Mas o que os dois times mostraram dentro de campo foi como se a partida não tivesse valido por torneio nenhum. Até que paulistas e mineiros se esforçaram para fugir de um vexame completo. Mas nada deu certo. O jogo inteiro foi uma sucessão de jogadas erradas misturadas com faltas. No jogo de volta, esse que valeu apenas por um campeonato, que foi o da Recopa, houve um outro 0-0 e aí a disputa foi para os pênaltis. E o São Paulo foi o campeão da Recopa Sul-Americana, com direito a Ronaldo Fenômeno perder um pênalti para o Cruzeiro. Nos pés do jovem Ronaldo, a obrigação de tentar o empate e outro desastre. Cafu mandou no canto esquerdo, São Paulo 2-0, e mão na taça. Luiz Fernando finalmente fez o primeiro do Cruzeiro. Mas Valber deu uma ducha fria nos mineiros. Ademir ainda marcou mais um. Quando o Ronaldão foi para a cobrança, expectativa no estádio e bola no fundo das redes. São Paulo 4-2 nos pênaltis, campeão da Recopa Sul-Americana. Como curiosidade, a Recopa Sul-Americana no ano seguinte já abandonou esse formato de 2 partidas, porque não encontrava datas. A Conmebol encontrou um jeito, inclusive, de ganhar mais dinheiro com ela. Levou o jogo para o Japão entre São Paulo e Botafogo. Foi disputado na cidade de Kobe. E tem até uma história engraçada sobre essa Recopa, porque o São Paulo chegou como campeão da Libertadores e também da Supercopa Libertadores de 93. Para esse jogo acontecer e eles não perderem o dinheiro dos japoneses, precisaram chamar o Botafogo, que era o campeão da Copa Conmebol de 1993 também. E sobre o Brasileirão, o São Paulo no final se classificou para a segunda fase e o Cruzeiro, quarto colocado no grupo, acabou eliminado. Mas o empate no Morumbi não influenciou tanto assim. Se o Cruzeiro tivesse conseguido vencer,
iria a no máximo 15 pontos, e o São Paulo ficaria com 16, já que a vitória naquele ano só valia 2 pontos. Pois é, Cruzeiro e São Paulo de novo. Nos anos 90, pra gente fazer um contexto geral, a Conmebol estava super atacada para criar campeonatos. Ela tinha desde 1960 a sua principal competição, a mais importante até hoje, que era a Libertadores. Em 1988, resolveram criar a Supercopa Libertadores, que já era um campeonato que reunia todos os times que alguma vez na vida ganharam a Libertadores. Com 2 campeonatos criados, resolveram criar o terceiro, que era a Recopa, entre os 2 campeões de um ano. Não contente com isso, em 1992, a Conmebol resolveu criar a Copa Master da Supercopa, com todos os times que já tivessem sido campeões da Supercopa Libertadores, que por sua vez era um torneio com times que já tinham sido campeões alguma vez da Libertadores. Olha que salada! E nessa primeira edição, em 92, o campeão foi o Boca, mas ela não foi mais realizada. Em 93 não encontraram datas, em 94 tinha Copa do Mundo, só voltou mesmo em 95, com direito à desistência do São Paulo, do Boca e do Racing. Só sobraram Cruzeiro e Olímpia entre os times que já tinham sido campeões da Supercopa Libertadores para jogar a Copa Master da Supercopa. Falei tudo isso para justificar que o Cruzeiro vai aparecer nesse tópico por causa do título da Copa Master da Supercopa. Mas você acha que a Conmebol parou por aí? Achou errado, porque além de tudo isso, ela resolveu criar a Copa de Ouro Nicolás Leoz, que levava o nome do paraguaio que era presidente da entidade e que ficou por muitos e muitos anos no comando do futebol sul-americano. E o que era essa Copa de Ouro da Conmebol? Era um campeonato cuja ideia era reunir os times que em um mesmo ano foram campeões da Libertadores, da Supercopa Libertadores, da Copa Master da Supercopa e da Copa Conmebol. Em 93, a Copa de Ouro foi realizada com São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Boca Juniors. A final foi entre Boca e Galo, e o Boca levou. Só que em 94 a Copa do Mundo não permitiu que essa competição fosse realizada de novo. Ficou para 1995. Campeões de torneios em 94, o Vélez Sarsfield, vencedor da Libertadores, e o Independiente da Avejaneda, que foi o campeão da Supercopa Libertadores também de 94, desistiram por falta de datas. E aí só sobraram 2 clubes. O Cruzeiro, campeão dessa Copa Master que eu falei, em 95, e o São Paulo, campeão da Copa Conmebol de 94, quando usou o Expressinho sob comando do Muricy Ramalho. Por mais que os 2 times tivessem ficado, apesar da desistência dos argentinos, também era difícil encaixar datas para que São Paulo e Cruzeiro se enfrentassem em 1995. Mas, por sorte, essas mesmas equipes se cruzaram nas quartas de final da Supercopa Libertadores daquele ano. Então a Conmebol resolveu que, além de valer uma vaga na semifinal da Supercopa, aqueles 2 jogos também seriam um mata-mata valendo o título da Copa de Ouro. Assim, 2 partidas mais valeram por 2 campeonatos. Só que uma coisa bizarra aconteceu. Em 24 de outubro de 1995, no Mineirão, o São Paulo já vencia o Cruzeiro por 1-0 com um gol nos primeiros minutos. E ao longo do primeiro tempo, o time mineiro teve 4 jogadores expulsos. Mais um e era fim de partida. Tá maluco, eu não sei o que aconteceu com ele. Ô Wilson, aqui o Wilson. Não tem cabimento, ele expulsar 2 jogadores, eu fui chegar pra ele dar a dura nele, porque isso não tem cabimento. Ele me deu vermelho, sem ter amarelo, sem nada. O Marcelo nem falou nada, foi pra cima e me deu vermelho também. Ele tá, acho que ele tá meio confuso, eu não sei o que aconteceu com ele, não sei. Vou ver aqui, vou chegar aqui na confusão também, hein? Vamos ver o que foi aqui o presidente do Cruzeiro. É um safado esse juiz, um gangster, um safado sem vergonha, que veio aqui pra nos roubar. Tá. Oi, rapidinho aqui, o Hélio tá conversando agora com o presidente do Cruzeiro. Parece que vai ter cai-cai, hein? Futebol é clara, Flávio. Tá, a ordem é pra provocar mais uma expulsão. A ordem é essa, conversei agora com o diretor do Cruzeiro. No começo da segunda etapa, o jogador cruzeirense Luiz Fernando Gomes alegou contusão. Pegou São Paulo. A bola passou à direita ali do goleiro Dida. Não vai ter jogo, é lógico que não vai ter jogo. Isso já foi até, bem, parece que, falado pro juiz também, viu, Luciano? Não tem jogo mais, acabou. O Cruzeiro já tinha feito todas as substituições e sem o jogador, o Cruzeiro não teria um número mínimo de 7 jogadores. Assim, o árbitro interrompeu a partida e a Conmebol decidiu que o resultado ficaria válido. Vitória do São Paulo por 1-0. Não houve qualquer punição ao Cruzeiro, mesmo porque não chegou até a 5ª expulsão. Mas foi bem polêmico. No dia 2 de novembro de 95, no Pacaembu, o mesmo jogo valia como a volta por uma vaga na semifinal da Supercopa e o título da Copa Ouro. O São Paulo vinha com a vantagem de ter vencido por 1-0 no Mineirão e agora jogava diante de sua torcida. Mas o Cruzeiro venceu por 1-0 e a disputa foi mais uma vez para os pênaltis. Dessa vez era o São Paulo que não estava sabendo bater não. Alemão e Bordon perderam as cobranças tricolores e só André Luiz converteu.
No Cruzeiro, todo mundo acertou. Nonato, Paulinho McLaren, Alberto e Gelson Baresi. Com a vitória, o Cruzeiro foi para a semifinal da Supercopa Libertadores e se sagrou campeão da Copa Ouro Nicolás Leoz. Na Supercopa, porém, o time foi vencido pelo Flamengo na semifinal. E o rubro-negro perdeu para o Independiente na grande decisão. Caramba, mas só fala de Cruzeiro? Pois é, em 1999, a gente ainda não tinha visto o campeão da Recopa Sul-Americana de 98. O Cruzeiro era o campeão da Libertadores, o River Plate campeão da Supercopa Libertadores, passou o ano inteiro de 98 sem achar datas no calendário para que ela acontecesse, e em 1999, a Conmebol aproveitou que Cruzeiro e River Plate estavam no mesmo grupo da Copa Mercosul para fazer valer os jogos entre eles, tanto na ida como na volta, no primeiro como no segundo turno, valendo o título da Recopa. E de fato, o ano de 1998 do Cruzeiro aqui no Brasil tinha sido muito agitado. O time chegava em quase todas as finais, deve ter chegado em todas as finais, né? Foi campeão mineiro, mas perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras na final no Morumbi, perdeu para o Corinthians a final do Campeonato Brasileiro também no Morumbi e perdeu a Copa Mercosul já nos últimos dias do ano, se eu não me engano 29 de dezembro, para o Palmeiras no Palestra Itália. Então foi um time que jogou em diversos momentos, não havia mesmo como enfrentar o River Plate. Jogaram na Copa Mercosul de 99 valendo um título com bastante atraso. Melhor para a Raposa, que entrou forte naquela competição, o River Plate nem tanto, tinha sido semifinalista da Libertadores, mas não jogou tão bem assim a Copa Mercosul no segundo semestre. Em Belo Horizonte, no dia 3 de agosto de 99, no primeiro turno da fase de grupos, o Cruzeiro venceu por 2-0 e levou essa vantagem, valendo o título da Recopa, para o segundo jogo que ia acontecer só em setembro, no retorno da Copa Mercosul. E no dia 23 de setembro, a vantagem do Cruzeiro do jogo de ida nem foi tão necessária, porque o time mineiro tratou de vencer o River Plate em plena Buenos Aires de novo, e desta vez por 3-0. E assim o Cruzeiro conquistou o que é até hoje a única Recopa Sul-Americana de sua história. Um título em 99, referente a uma vaga que ele conquistou como campeão da Libertadores 2 anos antes. E aqueles 6 pontos ajudaram o Cruzeiro a fazer a melhor campanha de seu grupo na Copa Mercosul. Só que o cruzamento das quartas de final foi com o Palmeiras, que era do mesmo grupo, tinha se classificado como um dos melhores segundos colocados, e logo no primeiro jogo no Palestra Itália, o Palmeiras acabou aplicando 7-3 no Cruzeiro, que até venceu a volta por 2-0, mas não conseguiu se classificar. O Palmeiras chegou até a final da competição, mas foi vencido pelo Flamengo, que levou o título. Em 2015, vários clubes estavam descontentes com a falta de rendimento dos campeonatos estaduais, seja em bilheteria ou em direitos de transmissão. E a volta da antiga Copa Sul Minas era pauta, porque eles estavam se baseando no sucesso que a Copa do Nordeste estava fazendo naquela ocasião. Com o apoio do Flamengo, do Fluminense, times do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, fundaram a Primeira Liga do Brasil, que era um campeonato que deveria acontecer já em 2016, mas que enfrentou forte resistência da CBF, que não gostava de ver um movimento de clubes, não queria perder o poder sobre o calendário, e é claro, as federações estaduais também estavam incomodadas. E a gente sabe que quem elege o presidente da CBF são as federações estaduais. E em 2015, o futebol viveu uma verdadeira crise, com aquele escândalo da FIFA, presidente da CBF que não podia sair do país, José Maria Marim preso nos Estados Unidos, ex-presidente da CBF. Então houve muita confusão até que no fim de 2015 fosse confirmada a realização da Copa da Primeira Liga, que era a volta da Copa Sul Minas com times do Rio de Janeiro também. Eles venderam os direitos de transmissão para a Globo por um valor bem baixo, pouco mais de 5 milhões de reais, mas conseguiram viabilizar a competição. O problema era realmente o calendário. A CBF tentou jogar contra, tentou proibir de ter arbitragem, mas permitiu os jogos. E para que tudo coubesse no calendário, um Grenal do Campeonato Gaúcho precisou ser usado na fase de grupos da Copa da Primeira Liga. Como os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho eram todos do Grupo Globo, não havia problema, ela podia mostrar a partida do mesmo jeito. E então, no dia 6 de março de 2016, Grêmio e Internacional entraram em um Grenal, em um clássico, valendo ao mesmo tempo por 2 campeonatos diferentes. Era apenas a 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, mas era a última rodada da fase de grupos da Copa da Primeira Liga, e o empate em 0-0 classificou o Colorado, que, no entanto, não conseguiu passar além da semifinal. Foi eliminado pelo Fluminense, que mais tarde seria campeão dessa competição. Já em termos de Campeonato Gaúcho, aquele jogo não alterou tanto assim o rumo das coisas. O Grêmio foi líder da primeira fase, o Internacional se classificou em terceiro, mas no mata-mata foi o Colorado quem se deu melhor. Chegou até a final e enfrentou o Juventude, sendo campeão gaúcho pela 6ª vez consecutiva. O Grêmio ficou na semifinal. Em 2017, até o Ceará entrou na Copa da Primeira Liga. O Londrina foi o campeão.
Depois disso, nunca mais esse torneio voltou a ser disputado. E falando ainda nos times gaúchos, durante muito tempo foi comum que a Recopa Gaúcha, um campeonato criado pela Federação Gaúcha de Futebol, primeiro para colocar o campeão do Campeonato Gaúcho contra o campeão da Supercopa, e mais tarde pelo campeão da Copa FGF, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, como não tinha muitas datas, eles aproveitavam algum confronto do Campeonato Gaúcho para decidir também quem era o campeão da Recopa. Isso aconteceu entre 2016 e 2019. Em 2016, São José e Internacional empataram em 0-0, um jogo que valia pontos pelo Campeonato Gaúcho. Mas como ele era Recopa ao mesmo tempo, precisaram fazer disputa de pênaltis no final. E o Colorado levou a melhor. Vitória por 3-2 nos pênaltis. Isso voltou a acontecer em 2017, quando o Internacional, mais uma vez campeão gaúcho em 2016, enfrentou o Ipiranga de Erechim e ficaram no empate em 1-1. Um ponto para cada lado no gauchão, disputa de pênaltis para ver quem seria o campeão da Recopa. E mais uma vez deu Internacional. Em 2018, o Novo Hamburgo era o atual campeão gaúcho e enfrentou o São José, campeão da Copa Federação. E aí, o São José levou a melhor, vitória por 2-1. Em 2019, o Grêmio venceu o Avenida por 6-0 e ficou com o título da Recopa. A partir de 2020, a Federação Gaúcha conseguiu achar uma data no calendário para fazer um confronto específico para a Recopa Gaúcha. Em 2023, por exemplo, o jogo entre Grêmio e São Luís ficou conhecido como a estreia do Luís Soares com a camisa gremista. Vitória por 4-1 e 3 gols do Luizito. E aí, você lembra de mais jogos que valeram ao mesmo tempo por 2 ou mais campeonatos diferentes? Então deixa aqui nos comentários, conte essa história pra gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e apoiar esse trabalho que resgata histórias do futebol. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, Esporte é a Nossa História.